Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários e a todo o público que se faz presente na 5ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 15ª legislatura do município de Brasilândia, MS. Solicito à senhora secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Termo de presença dos senhores vereadores, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, realizada aos 6 dias do mês de março de 2023, às 18 horas. Aurinéia de Almeida Hausbach, presente. Edson Pereira Costa. Joaquim Martos de Moraes. Presente. José Quintino de Souza. Presente. Márcia Regina do Amaral Esquil. Presente. Maria Jovelina da Silva. Presente. Nivaldo Nunes. Presente. Patrícia Costa Jardim. Presente. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul. Havendo número legal de edis, declaro aberta a presente sessão. Nesse instante, convido a todos para que juntos e de pé façamos a leitura bíblica. Livro de Jeremias, versículo 29, capítulo 11. Eu é quem sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Coloco em votação pela ordem a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Pela aprovação. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Vereadora Aurinéia de Almeida Hausbach. Favorável. Portanto, fica aprovada a ata da sessão anterior. Dando continuidade, passaremos imediatamente ao expediente do dia. Como material do Executivo Municipal, temos a mensagem número 10/2023, a qual encaminha o projeto de lei número 10/2023. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Mensagem de número 10/2023, de 2 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a esta Igreja Casa de Leis o projeto de número 10/2023, datado de 1/3/2022, para apreciação, discussão e aprovação. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, anexamos ao presente o projeto de lei acima descrito para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores e posterior votação. Considerando que o Legislativo Municipal realiza uma administração singular, preservando e economizando seus recursos financeiros, visando gerar ao longo do ano saldo financeiro de excedente do 10º. Considerando que, havendo sobra de recursos financeiros, depois de atendida todas as despesas, a Câmara deverá efetuar a devolução ao Poder Executivo dentro do exercício financeiro em que ocorrer. Considerando que o programa Protege Brasilândia foi criado em 2007 e, desde então, contribuiu de forma efetiva para diminuir a desigualdade social e garantir o mínimo de dignidade aos munícipes mais necessitados. Considerando que neste ano de 2023 verificou-se o aumento da desigualdade social, o empobrecimento de nossas famílias e o aumento desenfreado da inflação, sendo certo que atualmente os pedidos para auxílio financeiro ou de cestas básicas realizados na Secretaria de Assistência Social tiveram aumento exponencial, devido à diminuição do poder aquisitivo dos nossos munícipes. Entendemos ser pertinente alocar estes recursos restituídos pela Câmara Municipal para combater a pobreza e atender as pessoas e famílias mais necessitadas. Por esses relevantes motivos, pede-se a aprovação do presente projeto de lei por essa Câmara de Vereadores. Diante o acima exposto, esperamos que o projeto em anexo seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, oportunidade que reiteramos protesto e estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei de número 10/2023, de 1 de março de 2023. Cria o Programa Protege Brasilândia Emergencial, onde autoriza temporariamente o Poder Executivo a suplementar valor do auxílio financeiro e aumentar o número de pessoas ou famílias atendidas pelo Programa Protege Brasilândia e das outras providências. Dr. Antônio de Pádua Tiago, Prefeito Municipal de Brasilândia MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Brasilândia MS autorizado a suplementar o valor do auxílio financeiro em mais R$ 100 para 100 famílias atendidas com a complementação de renda descrita no artigo 4º da Lei Municipal de 2206/2007, ficando excepcionalmente o valor do auxílio financeiro com limite de até R$ 300 em até 6 parcelas. Artigo 2º. Cria-se temporariamente a possibilidade de atender mais 100 pessoas, preferencialmente idoso, ou família com a complementação de renda, auxílio financeiro no valor de R$ 300 em até 6 parcelas. Artigo 3º. A suplementação descrita no artigo 1º e o atendimento de mais 100 famílias ou pessoas descrita no artigo 2º será realizado em caráter temporário, excepcional, até se exaurir os recursos financeiros provenientes da devolução do saldo excedente dos repasses de 12º da Câmara Municipal no valor de R$ 240 mil. Artigo 4º. As despesas decorrentes desse projeto de lei serão consignadas em dotação orçamentária própria, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementar os valores descritos nessa lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrárias, Prefeitura do Município de Brasilândia MS, aos 1º dia do mês de março de 2023. Dr. Antônio de Pádua Tiago, Prefeito Municipal. Como material do Legislativo Municipal, temos o projeto de decreto número 1/2023, de autoria de todos os vereadores. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Projeto e decreto de número 1/2023, de 6 de março de 2023, dispõe sobre a concessão do título de cidadão honorário ao Dr. Tiago José Passos da Silva e da outras providências. Os vereadores Márcia Regina do Amaral Esquil, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa, Selma de Souza Alquaz Silva, Joaquim Martos de Moraes, José Quintino de Souza, Patrícia Costa Jardim, Nivaldo Nunes e Aurinéia de Almeida Hausbach, usando de suas prerrogativas legais, em especial o artigo 178 do parágrafo 1º, inciso 10, e o artigo 179 do nosso regimento interno, apresenta o seguinte projeto de decreto. Artigo 1º. Fica concedido nos termos do parágrafo 1º, inciso 10, do artigo 178 do regimento interno dessa Casa Legislativa, o título de cidadão honorário brasilandense ao ilustríssimo Dr. Tiago José Passos da Silva. Artigo 2º. A honraria que trata o artigo anterior será entregue em sessão solene destinada a esse fim, em data e hora a ser estabelecida pelo presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. Na impossibilidade de realização da sessão solene, a honraria poderá ser entregue ao homenageado em qualquer local pelos vereadores autores deste projeto, em representação à Câmara Municipal, mediante a aprovação em plenário. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto correrão por conta de dotação própria constante do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Raimundo Assis de Alencar, aos 6 dias do mês de março de 2023. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Maria Jovelina da Silva, vereadora. Edson Pereira Costa, vereador. Selma de Souza Alquaz Silva, vereadora. Joaquim Martos de Moraes, vereador. José Quintino de Souza, vereador. Patrícia Costa Jardim, vereadora. Nivaldo Nunes, vereador. Aurinéia de Almeida Hausbach, vereador. Justificativa.
O presente projeto de decreto legislativo pretende homenagear o ilustríssimo Dr. Tiago José Passos da Silva, delegado de Polícia Civil, com a concessão do título de cidadão honorário brasilandense. A grandeza dos serviços prestados pela Delegacia de Polícia Civil do nosso município atualmente é expressiva junto à comunidade. A sociedade se sente segura diante dos comandos do delegado de Polícia Civil, Dr. Tiago José Passos da Silva, e de todos os profissionais que lá desenvolvem suas funções. Diante da notícia de suas transferências, fomos todos pegos de surpresa. Em primeiro momento, o sentimento foi de apreensão, mas após saber o motivo de transferência, ficamos felizes por saber que ele irá galgar cargos mais elevados em sua profissão. O ilustríssimo Dr. Tiago José Passos da Silva é delegado de polícia de classe especial, filho de servidora pública municipal e agricultor, é casado e tem 2 filhos, natural de Monte Castelo, São Paulo, nascido em 24 de 11 de 1978, ingressou na carreira pública no ano de 2000. Aos 21 anos de idade, como investigador de polícia no estado de São Paulo, exercendo suas funções na Delegacia de Polícia de Panorama, SP, e na Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Dracena. Integrou, enquanto investigador da polícia, grupos especializados da Polícia Civil Paulista, como o de investigador da polícia, grupo especializado da Polícia Civil Paulista, como Garra, Grupo Armado de Repressão e Roubos e Assaltos, Centro de Inteligência Policial de Dracena, São Paulo, e Grupo Especial Antissequestro do DEINTER 8. Formou-se em Direito pela FAI, Faculdade Adamantinense, integradas no ano de 2006. Aprovado no concurso para delegado de polícia em Mato Grosso do Sul no ano de 2009. Tomou posse na carreira em 29 de março de 2010, tendo como primeira lotação a cidade de Paranhos. Depois foi titular na Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul, de onde foi removido para Três Lagoas MS, onde exerceu sua função na Seção de Investigação Gerais e na Delegacia de Atendimento à Mulher. Em setembro de 2017, foi transferido para Brasilândia, exercendo a função de delegado titular no município até fevereiro de 2023, alcançando a classe especial da carreira quando recebeu a missão de assumir a Delegacia Regional de Polícia de Naviraí, MS, onde exerce a função de delegado regional de polícia. Profissional íntegro, dedicado à profissão que escolheu, realiza com muita seriedade e honradez as suas atribuições. Brasilândia se destacou várias vezes como cidade que mais reduziu os índices de criminalidades em todas as áreas, onde compreende as cidades interligadas à regional, no enfrentamento à criminalidade, tráfico de drogas, latrocínios, homicídios, corrupção, entre outros, com destaque a um trabalho exemplar direcionado ao combate à violência de todas as formas contra as mulheres, jovens e crianças. Em um de seus trabalhos diferenciado, conseguiu autorização para a utilização de tornozeleira eletrônica, para serem utilizadas em agressores como medidas cautelar no âmbito da persecução penal, andamentos, processos judiciais, que foi destaque no país e no Mato Grosso do Sul por implantar um projeto pioneiro a fim de zelar pela integridade física das vítimas. A magnitude do seu trabalho prestado fica mais explícito quando tomamos ciência dos resultados e de acompanhar de perto tudo que foi realizado sob seu comando e com seu modesto quadro de funcionários. Então, as suas qualidades de gestão no cumprimento de suas atribuições se torna mais digna de admiração e ganha uma proporção ainda maior diante dos fatos. Demonstra, como já citado acima, todo o seu comprometimento no desempenho de suas funções e a alta credibilidade que o departamento conquistou em razão dos serviços prestados junto à sociedade. Outra qualidade que exerceu com competência foi a articulação política junto ao município, em parceria com o Judiciário, Promotoria Pública, para a construção de uma belíssima e nova Delegacia de Polícia Civil.
toda moderna, apta para atender a comunidade e os funcionários que prestam seu trabalho diariamente com todo o conforto e respeito que cada cidadão merece. Diante de tantos feitos, por toda a dedicação, brilhantismo, diante do cumprimento de suas funções em prol da sociedade brasilandense, superando metas, atuando no trabalho investigativo e repressivo, de forma digna e exemplar, contamos com a aprovação deste projeto de decreto legislativo. Plenário, Raimundo Assis de Alencar, aos 6 dias do mês de março de 2023. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Maria Jovelina da Silva, vereadora. Edson Pereira Costa, vereador. Selma de Souza Alquaz Silva, vereadora. Joaquim Martos de Moraes, vereador. José Quintino de Souza, vereador. Patrícia Costa Jardim, vereadora. Nivaldo Nunes, vereador. Aurinéia de Almeida Rausbach, vereadora. Como material do Legislativo Municipal, temos a justificativa número 03/2023, a qual encaminha o projeto de resolução número 03/2023, de autoria da mesa diretora. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Justificativa de número 3/2023, de 6 de março de 2023. O presente projeto de resolução que trazemos à apreciação desta Egrégia Casa de Leis busca adequarmos o regimento interno, possibilitando a dispensa da integralidade das leituras dos expedientes que estiverem na ordem do dia, fazendo com que as sessões sejam mais objetivas, além de garantirmos aos munícipes que acompanhem a pauta das sessões pelo site da Câmara, sem prejuízo de garantir o cumprimento dos prazos regimentais para protocolos e inclusão na ordem do dia das sessões. Ante ao exposto, contamos com a aprovação dos nobres pares. Plenário, Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de março de 2023. Nivaldo Nunes, presidente. José Quintino de Souza, vice-presidente. Aurinéia de Almeida Rausbach, primeira secretária. Patrícia Costa Jardim, segunda secretária. Projeto de resolução de número 3/2023. De 6 de março de 2023, dispõe sobre alteração no regimento interno para dispor sobre a leitura e a publicidade das proposituras apresentadas junto à Câmara Municipal de Brasilândia MS. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, em especial os artigos 178, parágrafo 2º, inciso 10, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica alterados os artigos que mencionam do regimento interno da Câmara Municipal de Brasilândia, passando a vigorar com as seguintes redações. Artigo 125. Quando da apresentação de projetos de emenda à lei orgânica, projetos de lei, decreto legislativo, projetos de resoluções, vetos, requerimentos e quaisquer outros propositura, durante o expediente serão lidos pelo primeiro secretário a espécie do instrumento normativo, o número do objeto e a autoria, seguido da expressão. Esta propositura e sua tramitação está disponível no site da Câmara Municipal, encaminhando-se a propositura ao assessor jurídico parlamentar e às comissões pertinentes para emissão de pareceres. Parágrafo 1º. Terminada a leitura das matérias em pauta, as indicações verbais serão feitas no grande expediente. Parágrafo 2º. Cada vereador terá o direito de apresentar 3 proposituras por sessões, não sendo permitido a reserva de protocolos. Artigo 126. Todas as proposituras, emendas, substitutivos, requerimentos, indicações, projetos de lei, projeto de emenda à lei orgânica, projeto de resolução e atos referentes à sua tramitação, após protocolado, deverão ser imediatamente digitalizados pela Secretaria Legislativa e incluído no sistema informativo de um processo legislativo utilizado pela Câmara Municipal, de forma a permitir suas consultas no sítio virtual desta Casa de Leis, na rede mundial de computadores, com a finalidade de dar ampla publicidade aos processos legislativos. Parágrafo 1º. Antes do inciso de cada sessão ordinária ou extraordinária,
a secretária legislativa deverá afixar no mural desta Casa de Leis uma cópia da ordem do dia, sem prejuízo de disponibilizar no site da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. No grande expediente, os vereadores poderão usar a palavra pelo prazo máximo de 10 minutos para tratar das indicações verbais, requerimentos e demais assuntos de interesse público. Parágrafo 3º. O pequeno expediente será de 5 minutos para os vereadores usarem a palavra sobre as matérias que estão na ordem do dia. Parágrafo 4º. Os vereadores não poderá ser interrompido ou aparteado no pequeno expediente, podendo sê-lo apenas no grande expediente. Parágrafo 5º, revogado. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º, revogado. Parágrafo 8º, revogado. Parágrafo 9º, revogado. Artigo 128. As proposituras que serão incluídas na ordem do dia na sessão subsequente deverá ser protocolada na Secretaria Administrativa até às 11 horas da quarta-feira, salvo aquelas que versarem sobre matéria urgente a critério da mesa diretora. Parágrafo único. Nenhuma proposição será posta em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com antecedência mínima de 48 horas do início da sessão. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de março de 2023. Nivaldo Nunes, presidente. José Quintino de Souza, vice-presidente. Aurinéia de Almeida Hausbach, primeira secretária. Patrícia Costa Jardim, segunda secretária. Como material do Legislativo Municipal, temos o requerimento número 18/2023, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, MS. Requerimento de número 18/2023. Vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal para que averigue a possibilidade de adquirir ares condicionados para ser implantados em todas as escolas municipais e centros educacionais infantis, CEINFs, tanto na zona urbana como na zona rural, em todas as salas de aulas e os setores que fazem necessário. Termo em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, MS, 6 de março de 2023. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Tem mais? Como material do Legislativo Municipal, temos a moção de pesar número 01/2023, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Moção de pesar de número 1/2023. Pesar ao recente falecimento do senhor Francisco Elmiro de Souza. A Câmara Municipal de Brasilândia, MS, presta a presente homenagem póstuma à família do senhor Francisco Elmiro de Souza, que veio a óbito na data do dia 22/2/2023, manifestando nossos sentimentos de pêsames e nossa solidariedade pelo seu falecimento. O senhor Francisco Elmiro de Souza, popular Chiquinho, chegou ao município de Brasilândia ainda jovem, junto com sua família para residir no povoado do Porto João André, em 1954, na barranca do Rio Paraná. Residiu no quilômetro 2, sítio Valparaíso, propriedade de seu pai. Conheceu a esposa, senhora Joana Tadei de Souza, no mesmo povoado, onde residia no quilômetro 1. Casaram e tiveram 3 filhos, Marcos Tadei de Souza, Cláudio Tadei de Souza e Fabiana Tadei de Souza. Jovem, criado no sistema tradicional, trabalhou com o pai na função de auxiliar de administrador de fazenda no quilômetro 7, fazenda de propriedade na época do senhor Frederico Platzek. Por ser prestativo, comunicador, de fala mansa,
baixa e de família influente e tradicional na época, foi convidado a sair vereador pela prefeita Neuza Paulino Maia, o qual aceitou e foi eleito como vereador representante dos ribeirinhos no ano de 1977, em um mandato de 6 anos até 1982, e foi reeleito no ano de 1983, novamente vereador, o qual permaneceu no cargo até o ano de 1988. Onde, nesse intermédio, consagrou-se presidente da Câmara Municipal no biênio de 1987 e 1988. Foi um homem íntegro de fé, de família que acreditava nos valores éticos, morais e lutava pelo que acreditava, pela melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento do município. Sua partida é de grande dor e de profunda tristeza a todas as pessoas que a conheciam e conviviam com ele. Diante disto, externamos o nosso profundo pesar pela partida deste grande ser humano. Plenário, Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 6 dias do mês de março de 2023. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Em seguida, passaremos às indicações verbais. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Solicito ao prefeito municipal a manutenção e a reposição das placas com as nomenclaturas de ruas que se encontram caindo ou caídas de forma generalizada na cidade. Solicito que seja encaminhado um ofício à empresa Suzano Papel e Celulose para averiguar a possibilidade de realizar os treinamentos das pessoas que realizaram as inscrições para as vagas de operador de máquinas de eucalipto aqui em nossa cidade, ou averigue o transporte para essas pessoas. Solicito ao prefeito municipal a possibilidade de providenciar um motorista de ambulância para permanecer no distrito de Brasa. Solicito ao prefeito municipal a manutenção de forma generalizada de todos os postes de iluminação pública da cidade. Maiores informações darei na tribuna. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Solicita a esta casa que envie expediente ao chefe do Poder Executivo que acione a secretaria competente com o problema da iluminação na rotatória e no trecho da Avenida São Francisco. Maiores explicações darei na tribuna. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Obrigada, presidente. Vereador Joaquim Martins de Moraes. José Quintino de Souza. Vereadora Aurinédia Almeida Rosbach. Obrigada, presidente. Neste momento, passaremos para o grande expediente, informando aos senhores vereadores que, segundo o parágrafo 3º do artigo 126 do regimento interno desta Casa, o tempo de cada vereador será de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Ilustríssimo senhor presidente, Nivaldo Nunes, nobres colegas vereadores, aos amigos e amigas presentes na plenária, funcionários públicos, funcionários desta Casa de Leis, imprensa falada e escrita, Patrícia Cunha, boa noite. Quero aqui registrar a presença da vice-presidente do Sinted, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do nosso município, a Marcinha, professora, o Paulo, que trabalha na Secretaria de Assistência Social. E quero cumprimentar também todos os amigos e amigas que nos acompanham pelas mídias sociais. Receba a nossa saudação. Na minha primeira indicação, estou solicitando ao prefeito municipal a possibilidade de realizar a manutenção e reposição de todas as placas de nomes de ruas, as nomenclaturas que se encontram enferrujadas, caindo ou já caiu nas esquinas da cidade de forma generalizada, e que se cumpra a lei sancionada em 19/5/2020 com a colocação da placa com o nome do saudoso Arnaldo Dias na Rua 7,
última rua do bairro Jardim Primavera, conforme lei 2.848, sancionada em 19/5/2020, fiz essa mesma solicitação em 16 de novembro de 2020. E que se cumpra a lei 2.782/2019, no caso também do saudoso senhor Antônio Joaquim da Silva, com a colocação correta do nome do homenageado nas placas do bairro Conjunto Habitacional Tomás de Almeida, na última rua, em toda a sua extensão, travessa com as ruas Ídolo Gastaldi, Anésio Francisco Marques, João Galdino de Souza, Dr. Teixeira de Carvalho, que está indicando nas placas atual que a rua é a Avenida Brasil. Mas a Avenida Brasil se encontra ao lado da rua em questão. Já fiz essa solicitação no dia 6 de junho de 2022. E se reposicione o poste de alumínio da placa de sinalização da rua Terezinha dos Santos Silva, travessa com a rua Nelson Pedretti, no bairro João Paulo da Silva, que está caindo. Já fiz esse mesmo pedido dia 30 de maio, 15 de agosto, 5 de setembro, 14 de novembro do ano de 2022. E posicionando, estou somando a minha voz aqui com a da Jô, vereadora, um poste que se encontra caído na rotatória, sentido Brasilândia a Bataguaçu. Os objetivos das solicitações é dar assistência ao município nas demandas que a população solicita e visa diminuir o gasto público, porque tudo que se faz, a manutenção no tempo certo, se gasta menos. Agora, quando se espera quebrar, deteriorar, aí não tem jeito, o gasto é maior. Na minha segunda indicação, estou solicitando que seja encaminhado um ofício ao responsável pela empresa Suzano, papel e celulose da nossa região, para que averigue a possibilidade de realizar o treinamento das pessoas que realizaram as inscrições para as vagas de operadores de máquinas de eucalipto aqui em nossa cidade, ou averigue a possibilidade de conceder o transporte para essas pessoas realizarem o treinamento em Três Lagoas, pois muitas destas pessoas que realizaram as inscrições foram mulheres que são casadas, têm filhos, e por mais que a empresa disponibilize R$ 1.400 para os gastos com despesa de moradia e alimentação no município de Três Lagoas, fica inviável para elas. Então, a gente pede aí a Suzano que conceda o transporte para que elas possam, nem que elas permaneçam o dia inteiro lá e cheguem na sua casa, na sua residência durante a noite. É um pedido para análise junto à empresa. Na minha terceira indicação, estou solicitando ao prefeito municipal a possibilidade de providenciar com urgência urgentíssima um motorista de ambulância para permanecer no distrito de Brasa por 30 dias para cobrir as férias do motorista atual, que reside lá e que entrou de férias no dia de hoje. O ano passado eu fiz esse mesmo pedido, pois a preocupação, o medo e a apreensão da população é ficar na dependência de sair um motorista aqui da cidade de Brasilândia para socorrer alguém na comunidade que está passando mal, e o tempo que este paciente vai ficar na espera e de ida e vinda, tempo de viagem do distrito de Brasa para Brasilândia, novamente, não seja o tempo necessário para que essa vida seja salva. Fora o gasto, né, de combustível que vai estar indo, voltando e levando novamente, voltando novamente. Então, solicitamos a sensibilidade do prefeito municipal em atender o pedido daquela população. Na minha quarta indicação, estou solicitando ao prefeito municipal a manutenção de forma generalizada de todos os postes de iluminação pública da cidade, que se encontra com as lâmpadas queimadas, e que se tome providências com urgência na manutenção dos postes em torno da escola estadual Adilson Alves da Silva. Porque com o retorno das aulas, venho recebendo reclamações de alunos e dos próprios moradores ali da região, que as ruas estão pouco iluminadas. E muitos desses alunos transitam a pé, o que se torna perigoso. Sou sabedora do problema que existe com a compra destas lâmpadas de LED com uma empresa aqui do município, que, segundo informações, muitas lâmpadas vieram com defeito, que a prefeitura já tomou as previdências e está no aguardo. Mas isso já vem se estendendo há 1 ano. E a população vem cobrando, pois iluminação pública hoje é questão de segurança e a população quer uma prestação de serviço de qualidade, pois pagam taxa de iluminação pública.
Deixo como sugestão ao prefeito que, enquanto não se resolve a situação, que se realize um monitoramento e avaliação por bairros, centro da cidade, e se faça a troca de lâmpadas queimadas, por enquanto, pelas lâmpadas antigas mesmo, até que as lâmpadas de LED cheguem. Principalmente em pontos cruciais ou em pontos pontuais que há necessidade realmente. O importante é deixar as ruas iluminadas para dar segurança à nossa população. Meu muito obrigado, senhor presidente. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Juvelina da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa e a todo o público que se faz presente. A minha solicitação é em relação ao problema que a Márcia acabou de falar também, né? Do escuro que está a Avenida Brasil, um trecho da Avenida São Francisco. Não sei se devido àquele poste que caiu lá no trevo, mas o trevo se encontra muito escuro e uma parte da avenida ali, onde reside ali as CRIs, né, está muito escuro. E a preocupação do pessoal que usa ali à noite, principalmente estudante que retorna da escola à noite, né, ali provoca medo, né, e ocasiona risco, né, para mulheres, crianças, pessoas que estão passando a pé ali. Então, assim, não sei se já viram isso, né, a secretaria competente, ou a gente tem que falar, tem que cobrar, né, devido à população cobra da gente, para que eles tomem providência, porque ali é um trechinho ali, um tanto perigoso e acredito que tem que ser olhado com muito carinho e agir rápido ali, né? Ali é um trecho perigoso. Eu gostaria de aproveitar aqui e comentar também o título de cidadã brasilandense de todos os vereadores para o delegado Tiago Passos. Quando eu fui presidente dessa casa, eu fiz também uma homenagem aos policiais, aqueles que fizeram um relevante trabalho, e ele foi um dos homenageados também, já por enxergar esse trabalho, né? E assim, foi uma imensa gratidão, por gratidão mesmo pelo trabalho que ele prestou no nosso município, né? E eu digo isso daí principalmente com a atuação dele em relação às mulheres em situação de violência doméstica, né? Eu me lembro que quando ele chegou, ele falou, eu vou botar ordem, porque às vezes chegava lá a mulher para fazer uma denúncia e a pessoa que estava de frente lá, de repente era amigo e contornava a situação ali, não registrava um BO, então assim, não resolvia o problema, né? E ele fez um trabalho belíssimo, né? Em relação, botou ordem, assim, impôs respeito, né, e mais segurança. Não só nesse caso, como drogadição, ele melhorou bastante, não acabou, mas melhorou, né? Então a gente fica grato aí, vai fazer falta, né? A gente espera que o que venha substituir também seja uma pessoa de competência e continua fazendo um ótimo trabalho. Do mais, muito obrigada. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Obrigada, presidente. Vereador Joaquim Marques de Moraes. Obrigado, presidente. José Quintino de Souza. Aurenédia Almeida Rosbach. Boa noite, presidente. Aqui em seu nome eu cumprimento a todos os vereadores e vereadoras desta casa, todo o público que se faz presente, a todos os funcionários. Eu quero aqui, senhor presidente, demais colegas, né, falar um pouco da importância desse projeto, esse programa Protege Emergencial, e o tanto que eu, enquanto assistente social, entendo que vai
é beneficiar a nossa população, em especial os idosos. Diariamente, nós temos queixas e reclamações, né, da atual crise, né, e os idosos estão sendo muito afetados, porque você trabalha uma vida toda e, quando você chega, né, e se aposenta, a sua renda diminui e vem as doenças, né, as despesas com medicamento, as despesas com tratamento de saúde, e tudo isso interfere, né, nas despesas do dia a dia, na manutenção das despesas básicas, como alimentação, água e energia elétrica. Nós atendemos diariamente idosos com parcelamento de água, parcelamento de energia, corte de água, suspensão de fornecimento de energia, despesa em farmácias. E isso sensibiliza muito a nós, enquanto técnicos. Nós temos conhecimento, né, não é só eu, mas todos esses vereadores e todos que vão me ouvir, que hoje as despesas do supermercado estão assim, praticamente sem condição. Eu acho que não tem uma família assalariada hoje que não fez cortes na sua alimentação, que comprava-se um tanto e hoje diminuiu e diminui diariamente, porque senão ele não dá conta de comer o arroz, o feijão e uma proteína, né? E eu pensar nos nossos idosos em especial é pensar em dignidade para a pessoa humana, né? O assalariado, que sobrevive de um salário mínimo. Tem muitos idosos que pagam aluguel, né? Ou moram em casa em situação precária. Isso compromete ainda mais. E nós temos um outro fator. Nosso município, eu acho que nós podíamos até fazer uma pesquisa, tem recebido muitas pessoas de fora. Muita. Todos os dias chega pessoas de fora no nosso município procurando assistência social. E isso compromete ainda mais, porque a assistência é de quem dela necessita. Para o programa habitacional ali, que o Paulinho, né, hoje é o profissional responsável, ele tem critério. Ele pode ir lá fazer, mas é exigido que o título de eleitor seja do município, né? A saúde controla pelo sistema, pelo cartão, né, o sistema SUS, e às vezes identifica que ele está em outro município, né, já orienta que ele não pode ser atendido. Agora, a assistência é de quem dela necessita. E isso é muito preocupante. Então, eu quero aqui falar da importância, falar para todos os colegas, da importância desse projeto, da aprovação desse projeto. Um outro fator também importante é, né, injetar recurso financeiro na nossa economia, porque eles gastam-se os cheques nas farmácias, né, nos supermercados. Inclusive, nós orientamos que esse cheque tem essa finalidade, né, que é para alimentação, que é para o uso de, às vezes, a troca de um óculos, né, a realização de um exame, né, quitar a despesa em farmácia, que às vezes eles chegam e falam, ainda bem que o dono é tal, que ainda está me segurando, mas minha despesa lá, minhas contas estão... né, não consigo nem comprar mais. Então, isso nos traz a preocupação diária, né, de oferecer um mínimo de condição. R$300 é pouco, é muito pouco. Porém, faz diferença no dia a dia da família. Né, às vezes, para comprar um padrão de energia. Nós temos família que, às vezes, ela fica, né, com dívida em atraso de energia elétrica, e vai lá, a Electro arranca, tira tudo... né, a ligação ali de caixa e pede que, para religar, precisa trocar o padrão de madeira para o padrão de cimento. E isso hoje tem um custo. Hoje está em média de R$1.500, R$1.800 aqui em Braslândia. Né? Só o poste, fora as outras coisas que ele vai precisar. Então, tem famílias que ficam anos, já vi famílias ficar 1 ano, 2 anos sem energia elétrica, porque ela não dá conta de fazer esse serviço. Logo que a Electro exigiu que trocasse-se os postes de energia elétrica, acho que a vereadora Jo vai lembrar, eles doaram para a assistência vários postes, para que a assistência doasse para aquelas famílias que não tivessem condição. Hoje não tem mais. Hoje nós não temos um programa. Inclusive, no programa do lote urbanizado, no reassentamento Novo Porto de André, foi um requerimento meu e do Dominguinhos, pedindo ao prefeito que, além do lote urbanizado, que fosse fornecido também o poste, porque a gente sabe da importância e o quanto é difícil. Né, e o prefeito atendeu. Hoje, todos os moradores lá que construíram, né, tiveram esse benefício, né, da doação do poste,
por parte do poder público, justamente para amenizar aí as despesas, porque a gente sabe o tanto, né, Paulinho, o tanto que uma família sofre, uma família assalariada, para conseguir terminar a casa do projeto lote urbanizado. Fora nós, como os vereadores, o tanto que a população vem até nós pedir ajuda, né, de cimento, de madeira, instalação, entre várias, né, material ali para terminar aquela casa. E não é atribuição do vereador, não é função nossa, né, tá atendendo, até porque a gente não tem condição. Imagina, você atende um e o outro também necessita e a demanda é de todos. Então, a gente tem conhecimento. Então, esse programa Protege Emergencial, ele vai de encontro com a necessidade das pessoas, em especial os idosos. Isso eu posso transmitir para vocês com muita segurança, né? Tem algumas situações que surgem de denúncia, mas todas as inclusões é passado por avaliação técnica, parecer técnico, e é público. A gente sempre fala, né? Se estiver fazendo mau uso, é importante que passa para a equipe técnica de referência para estar fazendo a avaliação. Então, eu deixo aqui, né, o meu pedido a todos os vereadores e fazer parte, né, saber que isso é saldo do 10º, saber que essa casa fez parte dessa economia, né, que vai atender aí essas pessoas que tanto necessitam. Então, isso é responsabilidade por parte dessa casa, dos vereadores, né, aqui presente, e eu tenho certeza que esse é o nosso compromisso, né, com o dinheiro público. Meu muito obrigada, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras dessa casa e todo o público aqui presente. Uso a minha fala para solicitar ao secretário de Obras e toda a sua equipe, havendo uma trégua no período de chuva, eu acredito que agora vai ficando mais escasso. Tenho recebido algumas reclamações dos usuários das estradas do município, a qual precisa de serviço de manutenção, serviço de patrulhamento. Então, deixo aqui registrado ao chefe do Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, para a manutenção das estradas na Fazenda Jatiuca, a Fazenda Tropical. Reclamações também na região da Barreirinha 1, passando ali pela Fazenda Santo Expedito, Expande e a Fazenda Fortaleza. Sei que a demanda é grande, a gente tem conhecimento que, principalmente nesse período de fortes chuvas, as máquinas, o maquinário vai lá e faz o trecho que está em péssimas condições, vem essas chuvas torrenciais e leva todo o serviço embora. Infelizmente, ou melhor, felizmente, e graças a Deus está chovendo, mas infelizmente é que o serviço às vezes não aparece. Temos um pouco de paciência, mas que as coisas estão se encaminhando. Hoje mesmo, região da Santa Emília, ali a estrada eixo da Pedra Bonita foi patrulhada. Se não me engano, foram até lá o entrocamento, depois do córrego da Pedra Bonita, foi feito essa manutenção. Então, deixo aqui registrado esse meu pedido, para que olhem ali com carinho a região dessas fazendas que eu mencionei. No momento é só, meu muito obrigado. Terminados os oradores, passaremos imediatamente à ordem do dia, informando aos senhores vereadores que o tempo de discussão para o regime de urgência do projeto de lei número 10/2023, para o projeto de lei número 07/2023, para o projeto de lei número 08/2023, para o projeto de lei número 1/2023 e para o requerimento número 18/2023, será de 5 minutos. Em discussão, pela ordem, a vereadora Márcia Regina Dalmoral Skill. Nobres colegas, quero aqui
comentar sobre o meu requerimento sobre o número 018/2023, o qual estou solicitando ao prefeito municipal a colocação de ar-condicionado em todas as unidades escolares municipais, incluindo CEINFs e escolas rurais, em todas as salas de aulas e setores que se fazem necessário. A solicitação visa atender as inúmeras crianças, adolescentes e profissionais da educação, proporcionando um ambiente adequado, agradável, para a execução das atividades do dia a dia, ou seja, o ensinar e a aprendizagem dos alunos, utilizando de instrumentos, no caso, o ar-condicionado, para controlar a temperatura do ambiente, pois a nossa região é extremamente quente, variando sempre acima de 34 graus, mas a sensação térmica tem dia que é de 40 graus. E sugiro ao prefeito municipal, se puder adquirir esses ares condicionados, inverte, melhor ainda, pois além de serem mais econômicos, eles adequam o ambiente na temperatura com ar quente e frio. Vai, então, combater o intenso calor que faz na nossa região na maior parte do ano e proporcionar um ambiente com temperatura agradáveis nos dias de frio. Quero comentar também o projeto do Executivo 007/2023, da complementação do piso do reajuste salarial dos professores. Sou favorável ao projeto, como disse na sessão anterior. O prefeito precisa mesmo se adequar. Tem professores ganhando abaixo do piso, né, do reajuste salarial concedido este ano pelo governo federal, mas peço a sensibilidade do prefeito, né, clamo a sensibilidade do prefeito em valorizar de fato toda a categoria da educação, especialistas e professores, com o reajuste linear para todos. Por mais que o prefeito tenha dado o reajuste em outros anos, a defasagem do piso a nível nacional, né, do piso de forma linear a toda a categoria, está muito alta. O índice está mais de 72% de defasagem aqui na nossa cidade. Gratificações, abonos, são excelentes, né? Mas o mais importante é realizar o reajuste no salário base dos professores, né? Para que eles sejam realmente valorizados e que não fique à mercê de outros prefeitos também que vêm aqui. A gente não sabe a mentalidade de quem vem, né, para futuramente. O importante é eles estarem com salários estabilizados, estáveis, né? Não ficar à mercê de outros gestores. Quero comentar o projeto de lei número 010/2023, encaminhado pelo Executivo, que mantém o aumento concedido anteriormente ao programa Protege Brasilândia emergencial, né? Está vindo aí uma solicitação para mais 6 meses, no valor de R$100, perfazendo o valor de R$300, e criando temporariamente a possibilidade de atender mais 100 famílias. Quero parabenizar o prefeito, toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, que sempre preocupados em atender a nossa população, fazem um trabalho de excelência. Tá? Eu já justifiquei aqui e já parabenizei a Emília e a Poliana e todos os profissionais, o Paulo, nos seus setores, a Patrícia. Né? Essas famílias são famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade, risco social, né, desemprego, doença, entre outras questões, e que se encontram incapacitados temporariamente, né, de se prover. Então, quero parabenizar o prefeito aí pela sensibilidade de estar atendendo essas famílias. No momento é só isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Juverena da Silva. Obrigada, presidente. Patrícia Costa Jardim. Obrigada, presidente. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Obrigado, presidente. José Quintino de Souza. Vereadora Aulinéia Almeida Rosbach. Obrigada. Terminadas as discussões, passaremos imediatamente às votações. Temos em votação o regime de urgência do projeto de lei número 10/2023, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável. Vereadora Maria Juverena da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável.
José Quintino de Souza. Pela aprovação. Vereadora Aurenéia de Almeida Hausbach. Favorável. Fica, portanto, aprovado o regime de urgência do projeto de lei número 10/2023. Temos em votação única o projeto de lei número 07/2023, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereador Joaquim Márcio de Moraes. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Vereadora Aurenéia de Almeida Rosbach. Favorável. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 07/2023. Temos em votação única o projeto de lei número 08/2023, de autoria do Executivo Municipal. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereador Joaquim Márcio de Moraes. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Vereadora Aurenéia de Almeida Rosbach. Favorável. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 08/2023. Temos em primeira votação o projeto de lei número 01/2023, de autoria da vereadora Patrícia Costa Jardim. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereador Joaquim Márcio de Moraes. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Vereadora Aurenéia de Almeida Rosbach. Favorável. Fica, portanto, aprovado em primeira votação o projeto de lei número 01/2023. Temos em votação única o requerimento número 018/2023, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. A vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereador Joaquim Márcio de Moraes. Favorável. José Quintino de Souza. Favorável. Vereadora Aurenéia de Almeida Hausbach. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 018/2023. Terminadas as matérias em pauta, convido para fazer o uso da explicação pessoal, lembrando que, de acordo com os artigos 132 e 133 de nosso regimento interno, esta fase é destinada à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, não podendo o orador desviar de sua finalidade, nem ser aparteado. Lembrando que o tempo de cada vereador será de 3 minutos. Pela ordem, vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero agradecer a aprovação dos meus requerimentos, dos trabalhos desta noite, e quero comentar aqui rapidamente sobre, agradecer, né, a aprovação da moção de pesar, né, que foi lida para o senhor Francisco Elmiro de Souza, que foi um ex-vereador aqui do nosso município, que contribuiu e muito com a nossa cidade, na época, como vereador. Eu o conheci como amigo da minha mãe na política, né? A gente sempre teve conversas políticas, né? E da nossa cidade. Era uma pessoa que eu via sempre andando para o lado, de um lado para o outro, sempre preocupado, sempre atrás de alguma coisa, sempre pedindo por alguém. Então, é uma pessoa que contribuiu muito com a nossa cidade. Foi um amigo, né? Uma grande perca para o nosso município. Eu, quando entrei em contato com o sobrinho dele, o Beto, né, e eu queria saber, para fazer essa moção, queria pegar dados, né, eu queria a gente fazer um carinho, né, um carinho para a esposa, para os filhos que permanecem, porque a dor é constante até, né, passar por esse período. E aí o Beto, esse sobrinho dele, ele até se emocionou, né, e você via que ele falava de forma saudosa daqueles tempos, né, de quando moravam ali, da família. É uma família muito extensa da nossa cidade. A dona Joana, ela já trabalhou nesta Câmara. Então, assim, de certa forma, os dois contribuírem muito com o nosso município. Então, foi um homem
como eu disse, íntegro, de fé, de família, que acreditava nos valores éticos, morais, e lutava pelo que acreditava, e pela melhoria de qualidade de vida da nossa população e no desenvolvimento do nosso município. Fica aí o nosso sentimento de pesar com a família, com os filhos e com todos os familiares, né? Quero também comunicar, senhor presidente, colegas, eu estive hoje aqui presente numa reunião que foi convocada pelo senhor presidente da Câmara, o senhor Nivaldo, né, onde esteve presente aqui um grupo, uns representantes do grupo ROFIC, que veio pleitear recursos para 2 projetos que ele já desenvolve lá na zona rural e quer desenvolver aqui no município, provavelmente no ano de 2024, já ali na escola, que era a escola Arthur Hoffig, né? E vieram, né, explanar o projeto, o projeto Semear e o projeto TEIA, que o projeto Semear vai ofertar oficinas de computação e atividades físicas para as nossas crianças aqui do município, e o projeto TEIA é uma equipe multidisciplinar a fim de criar intervenções e estratégia que contribua para o desenvolvimento e autonomia dos jovens e das nossas crianças. Então, eles vão elaborar projeto, né, de acordo com a necessidade, a vocação e a vontade do grupo a ser trabalhado. Já disse aqui, em questão, que podem contar comigo. Vai ter emenda impositiva individual da minha pessoa a eles. E estou aqui para somar junto com vocês, colegas. Meu muito obrigada pela presença de hoje, a todos que se encontram na plenária, que nos acompanham pelas mídias, e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Obrigada. Vereador Edson Pereira Costa. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Obrigada, presidente. Patrícia Costa Jardim. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer pela votação, a primeira votação do meu projeto de lei. Lembrando que esse projeto de lei, ele visa nos chamar a atenção para as questões de meio ambiente. O plástico, ele gera uma série de problemas, né? Estudos mostram que o plástico, depois de... ele foi muito útil, foi muito importante, e por causa disso, graças a Deus, a gente desenvolveu a indústria. Ele é importante, a gente utiliza de diversas formas, mas ele é um grande poluidor também. E a gente precisa tomar alguma atitude com relação a ele. Os plásticos, em processo de decomposição, vão se transformando em micro e depois nanoplásticos, e eles ainda são mais tóxicos ainda. Consumido pelos animais e nós consumido por ele, geram diversos problemas, até mesmo de anormalidades reprodutivas. Isso sem contar as imagens que a gente vê mundo afora, de animais, principalmente aquáticos, que sofrem, né, mutilações, sofrem durante seu processo de vida, por terem contato com esses plásticos. Então, por diversos motivos, eu entrei com esse projeto, mas mais importante que isso, lembrar que nós, instituições públicas, ao invés de simplesmente cobrar dos comerciantes, das pessoas privadas, a obrigação de diminuir o consumo, a oferta desse material plástico, também servir de exemplo. Hoje a pessoa consome, para ela consumir um canudo, um copo plástico, é muito pouco. Normalmente são copos de vidro grande, bonito, que são reutilizados. Mas o plástico é pouco que se consome. E a gente vê nas instituições públicas ao contrário. A gente ainda tem à disposição dos copos plásticos, as garrafas de plástico, e isso causa um grande impacto ambiental. Gostaria de aproveitar a vereadora Márcia e parabenizá-la pela moção. Realmente uma pessoa formidável, muito prazeroso ter convivido com ele, a família deles, todos. Seu Francisco, mesmo passando por já problemas de saúde grave,
não perdia a sua educação, a sua fala mansa, o seu jeito simples e muito, muito respeitoso de lidar com a gente. Eu fico muito comovida pela moção e deixo à família meus pesares também. Muito obrigada a todos. Vereador Joaquim Marques de Moraes. Obrigado, presidente. José Quintino de Souza. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público que se faz presente, boa noite. Eu gostaria de comentar sobre a moção de pesar do saudoso Francisco Elmírio, o popular Chiquinho. Foi uma pessoa que, na sua simplicidade, mas um carinho de ser humano incrível. Foi vereador por 2 legislaturas aqui no nosso município, né? Um dos pioneiros na barranca do Novo Porto João André, onde iniciou sua carreira profissional e sua carreira política. Como eu disse, na sua simplicidade, sempre procurando ajudar aqueles que mais precisavam. Naquela época, a dificuldade até de transporte, né? Mas estava sempre aqui o Francisco de carona, de um jeito ou do outro, mas sempre em prol da causa dos outros, né? Procurando sempre orientar e levar algo para os seus colegas, para o pessoal da seu povoado. Então eu deixo aqui, eu, graças a Deus, tive o prazer de ainda há poucos dias fazer uma visita lá no centro de referência, como que é? No asilo lá? Isso. Aí eu estive lá e ele já estava um pouco ruim. E Deus o levou, e que ele descanse em paz. E realmente foi uma pessoa que interagiu bastante com a gente, conversou e esteve muitos anos no meio de nós. Então, meu sentimento a todos os familiares. Eu gostaria também de comentar, ontem, parabenizar o Executivo Municipal, o prefeito, Dr. Antônio, parabenizar o vice-prefeito, o presidente Nivaldo também esteve presente ontem lá teve um domingo de lazer na Fazenda Nossa Senhora de Fátima. Pessoal da Fazenda São José dos Jesuítas, né, o pessoal do grupo SF, né, presente, o pessoal da Fundação AH, que esteve aqui hoje junto com a gente, pedindo recursos das emendas impositivas dos nobres colegas vereadores, que fizeram a explicação aqui do projeto futuro deles, uma vez que essa fundação já funciona lá no grupo ROFG, e agora também vai implementar uma nova série, uma nova turma aqui na zona rural, na antiga Arthur ROFG. Então ontem realmente foi um domingo bastante festivo, né? A população, estiveram lá mais de 500 pessoas, né, vereador? E pessoal no esporte, bastante equipe participaram. A equipe do União foi campeã, né, doutor Renato? E no torneio de truco, Celso Bertonha também, mas o seu parceiro lá foi campeão, lá, o funcionário dele. Então foi realmente muito bacana. O pessoal, o vereador Quinca não pôde ir, né, por problema de saúde, né? Mas foi muito bacana. O pessoal da Fundação, mas o pessoal da VCC, eles tomaram conta da bebida e da comida, o qual estava tudo muito maravilhoso. Então, parabenizar o diretor de esporte Lê, toda a sua equipe,
E parabenizar o pessoal da AH e da SF, que fez um domingo bastante bacana para toda a população. Sem mais, muito obrigado e até a próxima sessão, se assim Deus o permitir. Eu não poderia me furtar de vir aqui também, o vereador Zé Quintino, e dizer do domingo maravilhoso que nós passamos ontem, lá na Fazenda São José do Jesuíta. Realmente foi um dia maravilhoso, onde nós tivemos jogos de futebol, bingo e truco. Me fez lembrar muito da minha época, o vereador Edinho. Eu sei que você é um boleiro, né? Um jogador de bola. E também na minha juventude eu joguei muita bola ali naquela fazenda. Eu só não segui a carreira porque... brincadeira à parte, mas quero parabenizar aqui a toda a equipe organizadora, o Departamento de Esporte, na pessoa do seu Leo Shoa, parabenizar a equipe da SF, organizando aquele espaço, que foi um dia muito bom, um dia que realmente para mim ficou na história. Por enquanto é só, muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, informamos a toda a população que a nossa próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 13 de março de 2023, às 18 horas, ou antes, caso algum fato extraordinário a justifique. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a todos.